Muito bem, irmãos. Nós vamos seguir o nosso tempo aqui de meditação na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos ao texto de Romanos mais uma vez. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, novamente. Vamos mais uma vez olhar para os versos que lemos na abertura desse culto. Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. Por isso, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quero também ler o capítulo 3, versículo 28 com os irmãos, onde o apóstolo nos diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós estamos numa sequência que é a nossa empreitada de outubro, para visualizar as declarações de fé de Cambridge, e eu explico isso daqui a pouquinho, onde a síntese foi feita para os pilares dos distintivos teológicos da Reforma Protestante. Como ficou conhecida na década de 90, a partir da década de 90, o solas protestante. E é tão recente assim, em termos de compêndio, ou de resumo, ou síntese histórica, porque muitas vezes a gente pode achar até que é talvez um slogan da Reforma Protestante, os solas, os 5 solas. Eu vou passar eles aqui para a gente dar uma revisada, a gente vai falar deles todo mês de outubro, mas na verdade o único que menciona essas expressões em latim, é Philippe Melanchthon, o sucessor de Lutero. Ele ali, ainda em 1500 e pouquinho, ele fala sobre o sola fide e o sola gratia, e essa declaração em português significa algo que é feito tão somente por meio daquilo. Então, em se tratando da justificação, onde pessoas são perdoadas e transformadas pelo Evangelho para serem justificadas perante Deus, é somente pela fé, mediante a graça. Paulo fala esses termos. Então, naquele tempo, havia então essa expressão na boca de Melanchthon, e posteriormente foi tratado por alguns teólogos, trazendo de volta as expressões, como resumo de pilares teológicos vindos da Reforma Protestante, usados aí na década de 40, ainda um pouquinho antes, em 1916 foi usado por um teólogo, ele acrescentando ali o sola escritura. Depois em 1943, outro teólogo ainda acrescenta o sola deo gloria, mas mais recentemente foi quando houve uma conferência, um ajuntamento de declaração de fé de igrejas confessionais, entre elas luteranas, batistas, presbiterianas, até em número majoritário ali os participantes. Eles então fizeram em 1996 a declaração de Cambridge, onde os solas foram organizados como de fato bons apresentadores ou sintetizadores das colunas, dos pilares da fé distintiva da Reforma Protestante, que ficaram como nós conhecemos até hoje. Agora, é importante dizer que quando nós voltamos para a necessidade de reforma protestante, falamos isso há 2 domingos atrás, na necessidade de continuar reformando a nossa fé, não significa que a nossa fé começa no século XVI, não significa que o nosso modelo está ali, a partir de Lutero, Calvino e tantos outros homens de Deus que foram usados historicamente para isso. Não, mas que nesta época, esse advento e esse movimento restaurou fundamentos bíblicos para a nossa fé. Ou seja, nós estamos voltando ao Evangelho, à teologia, à mensagem bíblica, quando nós falamos de reforma. Por isso que a palavra não podia ser outra, era uma recriação, restauração da forma que já existia. A reforma não inventa, não cria, não elabora, a reforma restaura. Por isso que a igreja precisa estar constantemente em reforma.
Nós precisamos estar constantemente verificando se o que temos crido tem a forma da Escritura. Espero que esse ponto esteja claro. A necessidade de reforma é um movimento de retorno àquilo que a Escritura modela. Ok? Não é um retorno ao século XVI. Porque no século XVI, os reformadores estavam voltando para algum lugar. Então, se a gente volta para lá, a gente vai pegar eles andando. Entende isso? Vamos pegar eles em movimento para ir para outro lugar. Então, lá não é o nosso ponto de parada. Lá é algo, o movimento que eles estavam fazendo, nós vamos fazer hoje. Voltar para onde? Para a Escritura. Voltar para o Antigo e Novo Testamentos para ver a nossa identidade de fé. Certo? Essa é a nossa visão. Então, nós não paramos em João Calvino. Nós podemos passar por ele para pegar embalo para chegar em Cristo Jesus, mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a teologia cristã do apóstolo Paulo. É o evangelho do evangelista Marcos. É a lei divina em Moisés. É a poesia inspirada de Davi. Esse é o nosso alvo, a gente volta para lá. E pegamos carona com homens e mulheres de Deus que foram usadas na história para nos ajudar a chegar lá, a nos ajudar a entender o que foi dito lá, mas o nosso alvo é ainda a Escritura, certo? Essa é a nossa necessidade de reforma hoje, voltar à Escritura. E hoje nós vamos tratar um pouquinho do sola fide, que é somente pela fé ou somente pela fé. E aí eu quero trazer aqui a declaração de Cambridge para nós, para ouvirmos o que o apóstolo Paulo estava falando, porque no enredo da carta escrita aos Romanos, não somente isso aqui é mérito da carta aos Romanos, mas Paulo trata disso aqui de forma muito pontual. Certamente era uma necessidade dos crentes em Roma, bem como da cultura romana, a necessidade deles entenderem que as obras não são suficientes. Certamente nesse contexto cristão e também não cristão, sempre tivemos um contexto duplo, certo? A igreja hoje está aqui no setor Bueno, mas também tem um contexto não cristão no setor Bueno, embora tenha uma igreja aqui, e não só uma, várias. Nós sempre temos uma realidade cristã e não cristã vivendo concomitantemente. Assim também era em Roma, a igreja estava ali, sim, mas também tinha aqueles que não eram da igreja, aqueles que não receberam ou não aderiram à mensagem do Evangelho. Portanto, aquela cultura, seja ela intra-igreja ou externamente, precisava ouvir sobre justificação pela fé. Por isso que Paulo usa esses termos que nós lemos e de forma exemplar nesses dois trechos, versículos 16 e 17 e também do versículo 28 no capítulo 3. Onde Paulo é incisivo e cirúrgico, direto ao ponto, ao dizer: não, as obras não são suficientes para a salvação. Na verdade, elas não funcionam para a salvação. A justificação vem pela fé. Aqui nós temos um parâmetro complementar da carta aos Efésios e de Gálatas. Embora Gálatas é a carta que mais fala sobre obras, mas já numa perspectiva de santificação. Então, se a gente pega essas três cartas, irmãos, a gente está com a teologia quanto às obras perfeita. É tudo que a gente precisa saber. A gente precisa estudar esse livro com atenção e com vontade. Mas a gente vai usar agora a declaração de Cambridge para ver como que, em alguns momentos da história, foi necessário olhar para essa doutrina na Bíblia para aquele momento histórico. E agora, tão recentemente, né, falando aí da década de 90, agora, né, está aqui, século 20, ainda temos o cheiro do século 20, foi necessário reafirmar esses exemplos, esses pilares de fundamentos para a nossa fé. Para que serve isso? Primeiro, porque são expressões bíblicas, eu falo expressões não com relação a vocábulos, tá? Ou palavras, mas expressão no sentido de expressividade. A Bíblia exala isso. Segundo lugar, porque é com isso que nós vamos avaliar a teologia, a filosofia do nosso tempo. É sabendo da nossa fundamentação básica que nós vamos olhar para o mundo que nos cerca, as propostas filosóficas, as propostas doutrinárias e teológicas principalmente, e poder saber se aquilo ali procede de Deus ou não.
Se eu fizesse aqui, eu não vou fazer não, porque misericórdia. Mas se eu fizesse, digamos que eu fizesse uma consulta para saber que tipo de pastor você escuta durante a semana. Imagina, se eu fico sabendo, como diz lá em Uruana, divino Padre Eterno. Imagina isso. De vez em quando, os colegas aqui chegam, você escutou a nova do fulano de tal? Eu falei, não, porque eu não escuto fulano de tal. Você escuta, né? Mas a gente às vezes está escutando gente, eu não estou falando que é ruim não, gente, é só para brincar com vocês, mas a gente está escutando coisa, e como é que a gente vai saber se é bom? Como é que a gente vai saber se é bíblico? E esse é o critério para saber se é bom. Se é bíblico? Não é se é eloquente, inteligente, legal, se era o que eu estava precisando. Não, pode ser o que você estava precisando, e mesmo assim ainda ser fonte ruim. Como é que eu vou saber se é ruim? Se não for bíblico. Como é que eu vou saber se é bíblico? Conhecendo a Escritura. E estas sínteses e sistematizações, sobretudo confessionais, que Deus usa em determinados momentos históricos para nos dar pilares, revisões, nos ajudam nessa tarefa de voltar os olhos para a Escritura, tutelados por uns outros, que Deus nos ajuda através deles. Entendido? Dito isso, então, vamos aqui essa aqui é a tese 4 no compêndio de 5, tá? É a tese 4, mas a gente está vendo uma ordem nossa aqui. Nós vamos ainda passar os próximos domingos pelas outras com convidados, tá? Preparei bons convidados para nos pastorear aqui nessas outras teses dos solas, tá bom? Mas na posição feita em Cambridge, essa é a 4ª, antes do Soli Deo Glória, tá? Então, esta é a tese 4, e ela foi declarada como uma declaração contra a erosão de um fundamento ou da autoridade, contra o fundamento ou contra a autoridade, uma erosão da autoridade. Toda tese de Cambridge com relação aos solas dizia respeito com relação a uma reafirmação, aqui a ideia de reforma, aqui a ideia de restauração, e não de invenção de doutrina nova, e também uma negação. Tinha algo que historicamente, ou naquele momento histórico, precisava ser negado doutrinariamente, como não bíblico. E, portanto, para que essa negação fosse feita, havia uma reafirmação de algo que era bíblico. Então nós protestamos contra isso por causa disso. Negação e reafirmação, certo? Então vamos ver aqui a reafirmação que existia. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada, como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Vamos olhar com calma para essa reafirmação. Como eu disse, é uma reafirmação do pensamento bíblico, e de forma muito especial o pensamento de Paulo, tá? Paulo nos fala sobre isso com muita clareza e com muita direção. A carta aos Romanos é um bom exemplo disso, ele gasta bons capítulos para falar sobre a justificação pela fé somente. Começo da carta aos Efésios, parte explicando sobre a salvação pela graça, e tão somente pela graça, também fala sobre como as obras são inúteis para a salvação, mas são frutíferas como resultado dela. E assim a gente vai pegando sobretudo o pensamento paulino para isso, para a gente vendo como que a Bíblia fala sobre isso. Então veja aqui comigo. Primeira coisa, justificação. Eu pincelei rapidamente, mas eu acho que é necessário eu voltar mais uma vez nesse ponto. Justificação. Tornar justo aquilo que não é. Fazer ser justo aquele ou aquilo que não é. A justificação não é um reconhecimento. A justificação é uma transformação.
Isso é muito importante, fique claro para nós. A gente reconhece, firma, autentica documento que é legítimo por natureza. Alguém ali olha no cartório e fala, é verdadeiro. Pum! E ratifica aquilo ali, com um selo. A justificação é pegar aquilo que não é e tornar justo. Quando falamos da nossa justificação, nós estamos falando de um processo de transformação em justo de alguém que era injusto. O não justo, aquele que não tem justiça para reclamar. Quem tem justiça própria, pelas suas próprias obras, será julgado. Aqueles que são justificados, dependeram da justiça de outro, a saber, o Cristo, que cumpre toda a lei, para que nesse crédito nós sejamos perdoados, justificados. Portanto, em Cristo podemos ser declarados justos, sem haver injustiça. E por que eu estou mencionando sem haver injustiça? Porque a gente não merece a salvação e mesmo assim a gente ganha, então pode ser injusto. Ah, mas o prêmio não é só de quem merece? Então, em Cristo nós ganhamos e agora é nossa. Mas como é que isso é acessado? A Bíblia fala, não pelas obras, mas pela fé. Esse é o raciocínio. Eu preciso crer para receber. Essa é a experiência ordeira. E por que é ordeira? E aqui eu vou entrar em outra janela. Espero que esse ponto esteja claro, porque eu vou dar uma complicadinha agora. Tá tranquilo? Sim? Vou confiar. Então vamos lá. Embora hoje a gente vai falar bastante sobre fé, embora a fé seja o ponto central aqui para o alcance da salvação, no mérito de Cristo, é isso que eu perguntei, está claro, tá? Então, guarda isso aqui, porque isso é verdade e bíblico. Porém, a partir desse momento eu vou abrir uma janelinha que desconsidera a fé para a salvação, tá? Depois eu volto aqui. Combinado? Então vai me seguindo. Se eu ver vocês enrugando a testa, eu paro, volto, e aí a gente volta aqui. É só para não ter confusão. Que às vezes eu posso não me expressar da melhor forma possível. Ou na velocidade que eu deveria. Vocês podem me falar. Muito bem. A fé, em contraste com as obras, é pré-requisito para a salvação. Isso é que eu tentei estabelecer até agora aqui com vocês. Ok? Mas, em termos gerais, a fé não é pré-requisito à salvação. Explico. Pessoas podem ser salvas sem ter demonstração de fé ou experiência de fé. Ok? Precisa explicar mais? Já foi aí, Flávia? Beleza, a Flávia já pegou. Mas não significa que as obras, por outro lado, vão ser agora necessárias, porque a gente já falou que não funciona assim. Em contraste com as obras, volto aqui. A fé é pré-requisito e não as obras. As obras não levam à salvação, a fé leva. Mas eu posso ser salvo sem fé. Sem a experiência da fé. Porque, em última instância, não é a fé o pré-requisito da salvação. A fé para a salvação é o modo ordeiro, regular. Mas existe o modo especial de salvação, que não é o modo ordeiro. De tal forma, que agora sim, presente em todo caso de salvação, haverá a manifestação disso. E eu já falo o que é. Então, modo ordeiro, fé.
não obras. Mas aquele que tem fé, chegando à salvação, a fé em Cristo Jesus chega à salvação, e por que da salvação apresenta obras. A obra como consequência da fé, certo? Eu creio, por isso faço. Então, Deus prepara boas obras para que eu ande nela. É o caso de Efésios, nos explica isso, certo? Então, fé e obras está no modo ordeiro, mas nessa sequência, fé salvífica e obras de santificação. Mas tem uma coisa que vai estar presente tanto nesses casos, e pode não ter esses dois elementos, fé e obras. Por exemplo, um neném que morre no ventre. Pode ser salvo? Pode. Claro que pode. A salvação não depende de obras. Ele não tem obras. Aliás, a gente dá um passo para trás aqui. Está condenado? Eu vou perguntar. Gente, sem medo nenhum, quem está aqui para aprender, tá? Tem problema nenhum. Neném na barriga, de forma lógica, está condenado? Quem acha que não? Tranquilo, não é eleição não. Tá? Sim, está condenado? Todos pecaram. Beleza. Texto de Paulo. Paulo nesse texto, embora esteja falando de obras más praticadas, ou seja, no tempo, a pessoa foi lá e pecou, ele está argumentando sobre a abrangência da condenação. Irmã Silva está lembrando aqui, todos carecem da glória de Deus, ou seja, todos, ninguém escapa. Mas eu poderia lembrá-los ainda do fato de que a condenação não é necessariamente por obras, também. A condenação, embora se evidencie nas obras, ela vem lá desde Adão. Adão é nosso representante legal perante Deus. E ele pecou. Agora nós, por natureza legal diante de Deus, somos filhos da ira. Nascemos carentes da graça de Deus. Ou seja, a gente nasce sem Deus no mundo. Deus pode salvar todos os bebês? Pode. Porque depende dele. Aí a gente vai chegando aqui no pré-requisito da salvação, a regeneração. O que é a regeneração? O novo nascimento. Sabe quem é que, aí eu vou usar um exemplo caricato, quem é que levanta a mão e fala, eu aceito a Jesus na hora do apelo? Quem o Espírito Santo faz nascer de novo para que aquilo seja verdade. Não é a força do grito, não é o tamanho do braço esticado, não é uma fé que eu pego do bolso e falo assim, hoje eu vou crer em Jesus. Não existe tal coisa. Ou o Espírito Santo nos faz nascer de novo, regeneração, é a ideia gestacional mesmo, a linguagem que a Bíblia usa. E quando ela me faz nascer de novo, eu recebo um chamado de Deus no coração. Tem um texto em Atos que é belíssimo que explica isso. Paulo está pregando e o Espírito Santo vai lá na vendedora de púrpura, Lídia, e enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo lhe abriu o coração para crer. Isso é novo nascimento. O novo nascimento se evidencia por meio da fé. Quando eu nasço de novo, esse verbo é estranho de conjugar, eu posso agora responder à voz de Jesus, porque agora eu tenho olhos para ver, que eu não tinha, estava morto. Eu tenho ouvidos para ouvir, eu não tinha, estava morto. Eu tenho um coração para crer, eu estava morto, agora eu tenho. Deuteronômio 30, versículo 9, o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração, o ser interior, para amares o Senhor e para que vivas. Primeiro ele tem que fazer uma cirurgia lá dentro, para depois eu responder, para depois eu amá-lo. Morto não ama, morto não vê, morto não ouve, morto não sente, morto não tem afeto, morto não tem vontade, morto está morto. Mas pelo novo nascimento nós somos vivificados em fé. Agora, isso vale para o bebê,
vale para aquele que tem dificuldade cognitiva, para a pessoa que tem demência, para a pessoa que tem deficiência mental e não consegue conceber o raciocínio da fé, não consegue examinar a Escritura para crer, para aprofundar a sua fé. Mas o Espírito Santo pode fazê-lo nascer de novo. O Espírito Santo pode dar novo nascimento para o feto, que já é gente. Já viu com qual tempo de gestação surgem as digitais? É assustador. E por que eu estou mencionando a digital? Porque ali está uma pessoa. Ali está uma pessoa considerada por Deus. E Deus pode regenerá-la para si, para Ele, ainda que morra no ventre. Ainda que uma agulha entre e dilacere o feto, ainda que pinças mecânicas vão ali dilacerar no útero aquele bebê, ainda que com um chá de buchinha, bebês possam ser envenenados dentro do seu útero, ainda que por necessidade, constrangimento, tristeza, violência, ou por mera vaidade, esses bebês sejam assassinados dentro do útero, ainda que Deus pode regenerar essas pessoas, independente da fé, da experiência e principalmente das obras. Estou falando isso para que a gente pense sobre essas coisas com um pouco mais de profundidade. Certo? Voltamos agora para aquela caixinha. Agora vamos voltar para a fé, porque é o modo ordeiro. Não sendo casos excepcionais, como eu disse, intrauterino ou mesmo de falta de cognição mental, nós vamos ter a regeneração gerando fé, e a fé gerando, por sua vez, obras. Ok? Aí é o modo normal, ordeiro, a Bíblia pavimenta isso para nós. Isso tudo que eu estou falando aqui é por conta da palavra justificação. Espero que até aqui seja claro a ideia de justificação. Beleza? Muito bem. Esta justificação é somente por meio da graça. Ou seja, todo esse processo de ser transformado, nascer de novo, ser santificado, ganhar a fé de presente, que Deus nos dá a fé de presente, Paulo fala no capítulo 1 aos Efésios, isso é um presente que eu não mereço, que eu não conquisto, que eu não compro, eu ganho de presente. Eu recebo gratuitamente. Custou para alguém, mas não saiu do meu esforço, nem do meu crédito. Eu ganhei isso sem ter condição de adquirir. Certo? É pela graça. Uma boa forma que a gente sempre fala na história cristã, e é uma forma realmente muito eficaz de entendimento, é que graça é um favor não merecido. Pronto. É um presente não merecido. É uma forma da gente entender isso aqui de forma rápida, tá? Eu não mereço, mas Deus quis me dar. Agora, Ele não tirou do nada. Poderia, se quisesse. Mas Ele é justo com a sua própria justiça. E Cristo paga o preço para que Ele possa dar a salvação, conquistar para outros. Para nos entregar o prêmio da maratona, Jesus corre a maratona. Para nos entregar a carta de liberdade, de perdão na prisão, Cristo vai preso e cumpre a pena. Para nos entregar o direito de vida, Cristo se submete à cadeira elétrica. Cristo paga o preço, seja ele de forma debaixo da ira de Deus ou de forma da glória de Deus. Ele experimenta, Ele faz e cumpre e agora nos dá o resultado positivo. Por isso que fora de Cristo, estamos condenados e não tem esperança. Por isso. Porque não tem como ter sem o mérito dEle. E a gente acessa isso crendo nele. Mas é pela graça, é um favor, é um presente que eu recebo. Somente por intermédio da fé. Ou seja, é na experiência da fé.
Eu falei isso tudo aqui, esse parênteses, para que a gente não perdesse de vista agora. Senão a gente falar assim, tá, mas e o bebê? O bebê não tem fé. Ele não consegue crer e pensar, porque a fé é um ato de raciocínio também. Ela é um ato mental, né? Por isso que eu fiz aquele parênteses. Espero que faça sentido para os irmãos. É pela fé, é o modo ordeiro. Eu creio. Não tem como eu falar que amo a Jesus e não creio. Creio em crer, então. A experiência espiritual é por meio da fé. Ok? É gratuito, é graça e é por meio da fé. Mas também é por intermédio somente de Cristo, por causa de Cristo. Aí é o quebra-cabeça fazendo sentido. O que Cristo fez nos dá gratuitamente e resulta em fé no nosso coração. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada. Essa é uma palavra muito usada em alguns nichos, né? Na teologia ela é bastante usada nesse caso, a imputação, e diz respeito a algo que é atribuído legalmente, tá? Quando é imputado, é aplicado legalmente. Então, Cristo nos imputa a sua retidão que nós não temos, então Ele nos coloca dele sobre nós, ou o resultado dela, como o único meio possível de satisfazer a justiça perfeita de Deus. Para satisfazer um Deus perfeito, algo perfeito tem que ser performado, algo perfeito tem que ser oferecido. Claro que isso não poderia sair de nós, tem que sair de um outro perfeito. Aí é que entra Cristo, a sua perfeição, a sua perfeita obediência, o seu perfeito sacrifício, a sua perfeita morte, a sua perfeita satisfação da ira de Deus, nos concede presente perfeito diante do próprio Deus, nos livra de uma condenação santa, divina, e nos dá comunhão santa com o divino, somente por meio de Cristo. Muito bem, e qual é a negação desse ponto? A negação é que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que numa instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Negou isso daqui, dificilmente ali existe uma igreja, porque a base sobre a qual está sendo edificada não é uma base bíblica, e igreja é algo bíblico, certo? Já começando aqui de trás para frente, mas vamos lá em cima. Qual que é o ponto de confrontação aqui? O ponto de confronto é que não existe justificação, que nós gastamos um tempo aqui para definir, que se sustente, que se baseie, mesmo que minimamente, em algum mérito humano. Não é a sua performance que conta. Sua obra não é para a justificação, é resultado dela. Okay? Então, esse é o primeiro ponto de negação. O segundo ponto é que possa existir uma infusão da justiça de Cristo em nós. Infusão, gente, é aquilo que a gente faz com o sachê de chá, tá? Onde a gente coloca as ervas preparadas, onde? Na água. E então a gente mistura as ervas com a água. A gente quer que ela solte suas essências, seu aroma, suas propriedades. E então não temos mais nem erva, nem água. Temos o chá. Uma mistura, uma vinculação, uma soma, uma cooperação. Pode parecer lindo. Sabe aquele ditado?
Está lá no Heresias 4, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, no quesito de salvação, se depender de nós fazermos a nossa parte, aí não dá, ok? Não tem mistura, não tem cooperação, é Cristo. Por isso que eu quis ver nessa ordem. Primeiro vimos o somente Cristo, para agora entendermos que o que é somente Cristo quem faz, gera uma fé que crê que é tão somente por Ele, e por nenhuma outra cooperação, não tem ajudinha a Jesus. Eu, quando era adolescente, cheguei à fé, recebi a fé em Cristo Jesus, ali no início da adolescência, e fui discipulado ali, e um dia a gente indo para a escola, eu fazia um evangelismo noturno, com os alunos ali, eu falei para o pastor, o meu discipulador então, falei, todo empolgado, ei pastor, vamos ajudar Jesus a salvar umas vidas hoje? Ele olhou para mim, ele é gordão, limpou a testa, falou, como é que eu explico, né? Pensou ele, guardou aquele lenço, e falou assim, filho, a gente não ajuda Jesus não, em matéria de salvação, é sempre Ele nos ajudando. Ele aproveitou ali para me ensinar, não precisava ter sido tão cruel. Depois disso estou brincando, fiquei nada não, deu tudo certo, fomos lá e eu entendi o ponto. Gente, não tem esse de empurrãozinho para Cristo, como quem diz, Jesus, pode vir, já fiz aquele sermãozão, deixei prontinho aqui, ó. Foi a sensação que um dia pregando numa igreja, inclusive irmã nossa, uma igreja presbiteriana, um pouco mais animada do que normalmente a gente vê no presbiterianismo, ou pelo menos mais animada do que a nossa. Eu sei que a gente gosta de usar a palavra avivada, mas normalmente a gente fala de avivamento para coisa que é animado. A igreja era mais animada. Aí, preguei. O pastor da igreja, amigão meu, chegou no meu ouvido aqui e falou assim, Giovanni, posso fazer um apelo na sua pregação? Falei, oxe, fica à vontade, estou de convidado aqui, né? Brinquei com ele. Depois eu tive essa conversa com ele, mas nada profundo aqui, tá? Só um relato de caso. Nada assim, nossa, benção, vamos levar para o presbitério. Mas, mais ou menos me parece isso, que às vezes a gente acha que está pronto. Vou fazer um apelo aqui agora, aí só falta o apelo. A hora que eu fizer o apelo, claro, o fundo musical do piano. Dá uma piscadinha para o tecladista e vem. Pronto, está pronto. Agora é só falar assim, quem quer receber Jesus, levanta a mão. Aí, lágrimas. Irmãos, isso é tão impossível de acontecer lá dentro, espiritualmente falando, verdadeiramente falando, não pela manipulação, mas de verdade, que não tem como dar uma ajudinha. Não faz o menor sentido. Ou o Espírito Santo te faz nascer de novo, ou o Espírito Santo gera fé mediante a palavra exposta, que é algo médico, cirúrgico lá dentro, espiritualmente, ou nada feito. E o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia enquanto Paulo pregava, para que ela cresce. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. É um trabalho dele. Agora ele decidiu fazer isso mediante a palavra, mas não tem como dar um empurrãozinho para isso. Tem como pregar a palavra, expor a palavra. Por isso que eu e você podemos pregar para qualquer pessoa, mesmo aquele que parece ser impossível de crer, aquele parente que passou a vida inteira negando,
fazendo chacota da fé, você pode pregar para ele. Você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um estudioso da palavra, profundo doutor, você precisa expor a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tão somente isto, porque não depende de nós, depende de o Todo-Poderoso se movimentar, e Ele está em movimento, já fez todo o necessário. Quando eu e você abrimos a boca, com a palavra nela, os céus podem se movimentar, o chão pode se abrir, e um coração incrédulo pode ser derretido e feito de novo. Sabe por quê? Porque não é por palavras de poder, não é por convencimento, não é por força, é pelo Espírito Santo agir por meio daquilo que Deus falou que agiria a pregação da sua palavra. Por isso a gente pode pregar hoje, e devemos pregar. Deus pode fazer e gerar fé do impossível. Não desista. Olha para aquele contato seu que tem uma visão política diferente da sua, creia que pode aquele irmão se converter a Jesus Cristo. Eu sei que você já entregou ele para o diabo, mas pega de volta, negocia. Estou brincando. Não, é para pegar de volta mesmo. Pega de volta, ora por ele, prega. Irmãos, nós precisamos ter coragem de abrir a boca e testemunhar Jesus Cristo. Sabe por que muitas vezes não fazemos isso? Porque não cremos. Não acreditamos que de fato Cristo pode salvar aquela pessoa. Porque se acreditarmos, por que não estamos pregando? De novo e de novo, até que Cristo responda. E se Ele não responder, pastor, não vale a pena tentar? O resultado não é digno o suficiente desse esforço? Minha mãe pregou para o meu pai em 17 anos de casamento. 17 anos de casamento sem retorno. Mas nós temos sérias razões para acreditar que no leito de UTI, leito esse que fez dia 8, ontem, 22 anos, meu pai declarou fé em Jesus Cristo. Temos razões suficientes para crer nisso. Quantos anos são demais para a salvação de uma alma? Creia a ponto de abrir a boca, de dar testemunho e de falar de Cristo. Negamos que uma instituição que se reivindique como igreja, mas negue ou condene a justificação somente pela fé, seja uma igreja verdadeira. E como é que essa igreja seria então, negando o sola fide? Pregando obras, pregando recursos para a salvação, pregando esforço próprio para a salvação, pregando contribuição financeira para a salvação, pregando autoflagelo para a salvação, pregando nossa performance para a salvação, pregando obras para a salvação, ou qualquer outro tipo de coisa semelhante. A declaração de Cambridge nega que ali havia a possibilidade de acharmos uma igreja verdadeira. Queridos irmãos, foi há mais de 500 anos atrás que o então monge agostiniano Martinho Lutero se viu muito incomodado com a sua própria santidade e recorria ao capelão local por várias vezes para se confessar, até que os livros de histórias registram uma frase memorável do seu orientador espiritual ali, o seu capelão, dizendo: Lutero, Martinho, vai para casa, arrume uns pecados e volta aqui. Na sua busca por justificação, por santificação,
Lutero estava ficando até neurótico com relação à própria santidade. Como que lavando a mão depois de ter lavado a mão. E já não tinha do que se confessar diante do seu auxiliar espiritual. E eles tiveram esse diálogo. Mas esse homem então chega a algumas conclusões, lendo a carta de Paulo aos Romanos, e diz o seguinte: pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Depois Lutero ainda diz: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E ainda, o pecado não é cancelado pela vida legal, pois ninguém é capaz de viver de acordo com a lei, ou seja, cumpri-la perfeitamente. A lei revela culpa, enche a consciência de terror e leva os homens ao desespero. Se os nossos pecados pudessem ser removidos por nossos próprios esforços, que necessidade haveria para o Filho de Deus ser dado por eles? Visto que Cristo foi dado por nossos pecados, é lógico que eles não podem ser afastados por nossos próprios esforços. Não é lógico pensar assim? Eu quero encerrar com a frase de Lutero, porque foi justamente lendo os versos que nós lemos hoje aqui na carta de Romanos, que ele chega a essas conclusões, ao reafirmar e colocar inclusive postulado ali nas portas de uma antiga igreja, teses de protesto dizendo: nós não podemos ficar pagando indulgências para termos alívios temporais e muito menos colaborar para termos alívio eterno. O justo viverá pela fé. Por trás disso está a afirmação de um fundamento, de uma autoridade. Cristo Jesus é quem nos justifica, e pela fé acessamos essa justificação. Que Cristo abençoe essa igreja, a ponto de crer em Cristo Jesus, receber isso com gratidão e louvor, e ter coragem de pregá-lo para aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador. No nome de Jesus. Vamos orar e falar com Jesus. Ó Deus amado Pai, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos que a fé em Ti, no Senhor Jesus, no Santo Espírito, na Tua santa palavra, aumente em nós e não diminua. Te peço que o Senhor reavive a fé dessa congregação. Nos levante os olhos para o Senhor. Nos dê profundidade. Nos dê maturidade. Nos dê consagração. Nos ajude a termos a prática de oração e dependência, a prática da evangelização, a ousadia de falar do Senhor e testemunhar. Mas que a fé também em Jesus nos leve às boas obras para glorificar o nome do Senhor e agirmos em acordo com a Tua lei. No nome dEle, o Cordeiro justo, que falamos contigo, esperamos todas essas coisas. Amém.